E eu gostei só um tema que o Rodrigo levantou a pergunta, olha, pode ser no espaço público, pegar um guincho e levar? Beleza, mas não seria o caso de... Primeiro precisa fotografar, né, o carro para saber que o carro é ele mesmo. Mas seria o caso de tentar abrir o carro na frente do registrador de títulos e documentos, que eventualmente grave, meio que num papel de uma ata notarial de um tabelião, mas já que o CNJ fez isso, não seria o caso de gravar para evitar que algum anel de casamento esteja ali perdido. E com isso eu homenageio aqui minha linda esposa Daniela, agradeço por sua presença também, uma grande honra, e agradeço por todo o suporte. Não seria o caso de o RPD fazer isso também, né? Assim, porque eu posso ter deixado ali um laptop, eu que sou um juiz federal e deixei de pagar, mas deixei um laptop com um conteúdo sigiloso, bastante grave, e levar o carro, né? Temos algo para tratar desse tema em relação às questões, né? Porque ao passar a posse, né, assim, seria o caso de... É isso. Então é isso, tem que tirar a fotinho. Mas além da fotinho, e se tiver no porta-malas? Não sei, porque depois alguém vai argumentar que levaram o meu carro e estava no porta-luvas. Então temos uma bronca. Mas isso é lindo de ver o legislador prestigiando o serviço extrajudicial. E a importância também de a gente verificar que compromissos críveis devem ser cumpridos. Se dois adultos pactuaram com uma cláusula em destaque de que aquilo ali seria executado extrajudicialmente, que assim o seja. Questão de escrúpulo, responsabilidade patrimonial. Na nossa conversa de hoje, eu preparei algo que eu tenho aqui 30 minutos, mas é claro que eu vou fazer só um bosquejo bem breve, para falar sobre o marco das garantias e o que houve, né, para o tabelião de notas. Mas é importante que a gente trate de alguns temas. No marco das garantias eu vou dedicar um slide para dizer que há uma plasticidade maior agora na alienação fiduciária. Qual foi o objetivo do marco das garantias, né? Eu já mostro no próximo slide, que seria responder algumas questões do mercado, algumas dores do mercado, como superar o problema do capital morto. Ora, até então, quando alguém recebia um crédito por meio de alienação fiduciária em garantia, ele congelava o bem. Eu, banco, recebi um bem dado em garantia, esse bem vale R$1 milhão, mas o devedor só me deve 200 mil. Pois bem, aquele imóvel já não se prestará para outras garantias, porque o banco, passo a ser proprietário. E aí qual é a bronca? Decorrente da primazia do uso da alienação fiduciária nos financiamentos imobiliários, que impedia garantia de múltiplas dívidas pelo mesmo bem. Veio o legislador e disse, cara, isso é um capital morto, o imóvel vale R$1 milhão, o cara só deve 200, por que esse devedor não pode ser assediado por outros credores que venham a topar e prestar dinheiro? E aconteceu isso com a alienação fiduciária da propriedade superveniente. A propósito, um segundo credor pode chegar para aquele devedor e falar, devedor, estou sabendo que você é um bom pagador. Independentemente do que aconteça, não vamos nem dar satisfação para aquele banco primeiro credor. Eu vou te emprestar a grana, a gente assina um documento aqui de alienação fiduciária da propriedade superveniente e leva para o registro de imóveis, dá publicidade de que eu topo esse tipo de aventura, porque é muito bom emprestar dinheiro para bons pagadores. É assim que se faz. Aí o tabelião abre essa escritura, quem que faz o registrador de imóveis? No primeiro momento, talvez, ia falar, não, precisa da anuência do credor, do primeiro credor fiduciário. Que bom que o RIB baixa uma nota técnica dizendo tem que ter anuência coisa nenhuma. Então, eu vou dedicar só um slide para essa questão da propriedade superveniente. Daí a gente vai falar sobre a execução da hipoteca, tentar ressuscitar a hipoteca. O Marco das Garantias fez isso. Diz o seguinte, a hipoteca, de certa forma, é desvantajosa, porque se existe uma súmula do STJ 308 que diz que ela não se aplica para o promitente comprador que quitar a dívida, independentemente do momento do registro da garantia real,
hipoteca caiu em desuso. Veio o legislador e disse, vamos tentar ressuscitar a hipoteca dizendo o seguinte, é uma garantia com uma boa plasticidade, eu sou credor. O Luiz pegou empréstimo comigo e instituiu uma garantia hipotecária. Se ele não pagar, olha uma vantagem boa, eu executo a hipoteca extrajudicialmente, sem eu, credor, precisar recolher ITBI, porque na alienação fiduciária, né, eu teria que consolidar pagando o ITBI. Na hipoteca não, eu já executo, levo a leilão, se o leilão for frustrado, eu, credor, por lei, recebo uma procuração do devedor para que eu tenha 180 longos dias para poder realizar o meu crédito. Eu vou vender no mercado com muita desenvoltura. É uma boa plasticidade da hipoteca, sem precisar o credor devotar a grana do ITBI e tendo um fôlego de 180 dias para vender o imóvel, desde que não seja por preço vil, até reduzido no mercado, até 50% do valor do imóvel. Boa. Será que a hipoteca vai ressurgir das cinzas? Talvez, mas uma coisa ninguém nega. A hipoteca continua ainda desvantajosa em relação à alienação fiduciária, porque no concurso geral de credores, numa falência do devedor, o bem alienado fiduciariamente não vai participar, né, de nenhum tipo de patrimônio a ser afetado por outros credores, porque esse tipo de patrimônio é do banco que recebeu em alienação fiduciária e garantia. Já a hipoteca, ela vai sucumbir em relação aos créditos trabalhistas, aqueles 150 salários mínimos, né? Debate sobre crédito fiscal, então temos ainda uma bronca da hipoteca, mas é a tentativa de ressuscitar. Agora, e depois a gente vai falar o que o Lucas já mencionou sobre conta notarial, central de precatório, ata de certificação, atuação como mediador, conciliador e árbitro. Se sobrar algum segundo, eu falo de alguns artigos divertidos do projeto, que é o número 4 de 2025, de atualização do Código Civil. Primeiro ponto, só bem rapidamente, é para dizer que esse tal marco das garantias, não é marco coisa nenhuma. Ele, assim, denominam ele a Lei 14.708 de um marco das garantias, mas a lei não conseguiu responder algo básico, que está aí no exemplo. Se um loteador vende um imóvel para o Lucas, adquirente de um lote, só que como é que normalmente o loteador faz? Ele firma um instrumento particular de compra e venda com alienação fiduciária. O Lucas, a um só tempo, é o adquirente do imóvel que aliena diretamente para a loteadora o bem imóvel, enquanto o Lucas não quitar esse imóvel. O que a loteadora faz? Ela engaveta um instrumento particular do Lucas e diz, Lucas, beleza, vamos explorar aí, você vai poder ficar lá no bem, né? Vou te entregar esse lote, você vai ter que construir o lote, coisa que o valha. Interessante dizer que aconteceu isso em São Paulo. E o Lucas, bom pagador, disse, o juiz, eu estou a fim de desistir deste negócio jurídico. Eu já paguei para a loteadora Hércules Benício uma grana, mas eu sou bom pagador, eu só estou querendo desistir e quero que Vossa Excelência, juiz, considere que como a loteadora não levou a registro o contrato de compra e venda com alienação fiduciária, não se constituiu uma garantia fiduciária. Pelo que o contrato é uma mera promessa de compra e venda. E eu quero desistir e quero mais, que o loteador me devolva um valor que ele recebeu proporcional ao valor do negócio jurídico, nos termos da lei de distrato, a 13786. A pergunta que não quer calar, peraí, Lucas, adulto, assinou um pedaço de papel chamado contrato de compra e venda com alienação fiduciária. E agora o bonitinho está chegando lá na justiça e diz que é uma mera promessa de compra e venda? O juiz falou, é mera promessa de compra e venda, sim. Tribunal de Justiça de São Paulo, é mera promessa de compra e venda. O loteador não levou a registro, subiu relatoria ministro Marco Buzzi. O ministro Marco Buzzi disse, acertou o Tribunal de São Paulo. Isso é uma mera promessa de compra e venda e o loteador tem que devolver grana mesmo. A ministra Isabel Galotti disse, peraí, vou divergir.
Depois vem João Otávio de Noronha dizendo é mera promessa de compra e venda e a gente aguarda ansiosamente, desde o dia 14 de agosto de 2024, o ministro Raul Araújo define essa situação. Só para mostrar para vocês que sequer o marco das garantias responde essa bronca. Já. Por quê? A gente sabe que na lei hoje vigente, 9.514 de 97, está lá. Constitui-se a propriedade fiduciária mediante registro. Se não tem registro, não tem propriedade fiduciária. Garantia não existe. Logo, esse contrato talvez esteja desnaturado. É com a constituição da propriedade que decorre do registro que dá-se o desdobramento da posse, tornando o devedor fiduciante possuidor direto e o credor loteador um possuidor indireto. Não houve registro, talvez não tenha constituído coisa nenhuma. Já o projeto de atualização do Código Civil escancara dizendo o seguinte, parágrafo único do artigo 1423A. As garantias reais constituem-se com registro, ninguém nega, mas os atos produzem efeitos entre as partes desde a sua assinatura. Quer dizer, entre o credor e o devedor, aquilo é uma alienação fiduciária. Aquilo não é uma mera promessa de compra e venda. Interessante que poderia ter optado de outra forma o marco das garantias, mas sequer levantou esse assunto. O que ainda pende de uma complexidade que deveria ter sido espancada por uma lei que se pretenda ser um marco que englobe assuntos de garantia. Tá? Só para a gente colocar no devido lugar essa lei 14.711, que é meritória, muita coisa melhorou, como eu disse, trouxe a alienação fiduciária de propriedade superveniente, trouxe a execução da hipoteca, todo mundo feliz, muita coisa boa. Ponto. Além disso, além de melhorar o mercado racionalizando procedimentos no registro de imóveis, e a racionalização foi escancarada, quando o credor quer executar o devedor e os bens dados em garantia estão em diferentes circunscrições imobiliárias, a intimação precisa ser só por um cartório de imóveis. Eu não preciso sair distribuindo para cada cartório fazer a intimação, o devedor é único. É bem interessante a racionalização de procedimentos no marco das garantias. Especificamente quanto aos tabelionatos de notas, a gente verifica algo que talvez não venha a pegar no curto prazo, e eu vou explicar por quê. Mas é algo útil para que os colegas do Estado da Paraíba possam analisar e eventualmente verificar se aqui no Estado as sessões dos precatórios decorrentes de decisões no âmbito do Tribunal de Justiça da Paraíba, essas sessões podem ser realizadas por instrumento particular ou só por escritura pública. Isso é um primeiro dado interessante. Tá? E essa reflexão é que eu quero fazer nesse ponto do marco das garantias. Como o Lucas já antecipou, o marco das garantias ele enxerta no Estatuto de Notários e Registradores, Lei 8935, um artigo 6º, tratando de uma reserva de prioridade. O que é essa reserva de prioridade? Basicamente dizendo o seguinte, quando duas pessoas, doutora Jane e Hércules, chegam ao tabelião Lucas e dizem, tabelião, nós estamos em tratativas, porque a Jane é credora do Estado, ela é titular de um crédito precatório já, e ela quer ceder esses créditos, e a gente está negociando o preço. O que o tabelião faz? Conta isso para o juiz ou para o tribunal, a depender de qual for a fase, e o tribunal é obrigado a, por longos 15 dias corridos, reservar prioridade para esse negócio jurídico. Reserva de prioridade, está lá. Os tabeliões de notas comunicarão ao juiz da vara ou ao tribunal, conforme o caso, a existência de uma negociação preliminar. E no prazo de 15 dias, haverá uma reserva para que nada possa ser transacionado em relação a este precatório, senão para o Hércules, que vai ser o adquirente. Ponto. Mais ou menos essa reserva. Aí, como é que a gente pode fazer isso aqui? É interessante que o parágrafo 2º do artigo 6º é bem generoso com o tabelião. Oxalá que um dia isso vire realidade. Mas diz mais ou menos o seguinte, que os tribunais de todos os poderes darão exclusividade aos tabeliões de notas, acesso à consulta de banco de dados por meio de uma central notarial de âmbito nacional, com identificação do número de CPF ou CNPJ do crédito existente.
A gente chegou ao CNJ e o CNJ falou, cara, isso é super sensível. Todo mercado quer essa informação. E se isso vaza, problemas de sequestro, problemas gigantes. Então, como é que a gente operacionaliza? O CNJ está criando uma plataforma digital do Poder Judiciário, o PDPJ, para o fim de dar mais fluidez a precatórios. Mas daí a conseguir realizar essa promessa do legislador, a gente ainda precisa de alguns passos. Isso com muita franqueza, devo dizer. Mas, qual é o mérito desse artigo? Primeiro, enaltecer a qualidade da transferência de créditos via tabelião, que vai verificar a rigidez da titularidade da cedente e também qual é a rigidez dessa titularidade e qual é a extensão do crédito dela. É certo dizer que hoje no Brasil, para que uma cessão de crédito de precatório possa se realizar, como o Lucas antecipou, existe uma resolução do CNJ de número 303, que decorre do artigo 100 da Constituição, mas que lá no artigo 42 diz o seguinte, no seu parágrafo 5º: o presidente do tribunal poderá editar regulamento para exigir a forma pública do respectivo instrumento de condição de validade para as sessões de precatório. Esse artigo da lei, o artigo 6º-A, combinado com o parágrafo 5º do artigo 42 da resolução 303 do CNJ, pode ser um argumento muito convidativo para sensibilizar a presidência de um tribunal para dizer: neste estado só se transfere precatório por escritura pública. Lá no Distrito Federal, mesmo antes do marco das garantias, o presidente se convenceu disso. No âmbito do Distrito Federal, nós temos uma portaria conjunta 51 para esse fim de como é que é a liturgia de uma sessão de direitos de precatório, precisando interagir com a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios. Em São Paulo, há pouquíssimo tempo, lá a presidência do Tribunal de São Paulo também o fizera, obrigando o instrumento público para a sessão de crédito de precatório. Então, talvez seja esse o mérito, e com muita franqueza eu digo, essa central, ela ainda está em formação. Depois que for formada, a gente precisa também do CNJ dizendo: integra esses meninos aí, essa central, na plataforma digital do Poder Judiciário. Temos uma dificuldade. Questões outras trazidas pelo marco das garantias, vocês vão perceber que foi a inclusão de um artigo 7º-A no Estatuto de Notários e Registradores. E com muita sutileza, o artigo 7º-A diz: aos tabeliões de notas compete sem exclusividade. Quer dizer, esses profissionais, eles estarão concorrendo com o mercado. Só que o mercado parece que precisa de notários que são dotados de fé pública e que interagem muito bem com as partes. São mediadores por natureza. É bem interessante a figura do notário como aquele que oportuniza o tempo de reflexão para as partes pactuarem, e os notários fazem um assessoramento jurídico também naqueles negócios jurídicos que eles instrumentalizam. Pois bem, aí veio o marco das garantias para dizer: é possível certificar um implemento ou frustração de condições e outros elementos negociais por meio de ata notarial. Eles podem atuar como mediadores e conciliadores e como árbitro. Nesse momento eu vou só chamar a atenção de mediação e conciliação. Por quê? Porque ontem foi aniversário de 10 anos da Lei 13.140 de 2015, que trata da mediação. E interessante dizer que o Tribunal de Mato Grosso do Sul, angustiado com a postura de alguns tabelionatos, foi consultar o CNJ dizendo: CNJ, esses tabeliães podem contratar pessoas fora do quadro de escreventes e auxiliares? E mais, como é que os tabeliães, como é que os mediadores e conciliadores serão remunerados? Olha a angústia do Tribunal do Mato Grosso do Sul. Há possibilidade de serviços notariais e de registro, em vez de alocar funcionários próprios, mediadores e conciliadores, contratar esses mediadores lá do NUPEMEC? Caso a resposta seja afirmativa, quais são os critérios e limitações aplicáveis? Há necessidade de uma regulamentação pelo TJ Mato Grosso do Sul? CNJ respondeu que sim, é possível terceirizar, primeiro ponto. Segundo,
que deve ter uma fiscalização grande pelo NUPEMEC e pela Corregedoria, e a remuneração tem que respeitar uma principiologia da transparência, proporcionalidade e acessibilidade, e que sim, vale a pena o Tribunal do Mato Grosso do Sul de regulamentar de certa forma. Tá? Foi mais ou menos isso que o CNJ falou sobre conciliação e mediação. E é interessante mencionar que Instituto de Títulos e Documentos, Instituto de Estudo de Protesto, Colégio Notarial do Brasil, a Noreg Brasil, se manifestaram lá no CNJ para que os tabeliões pudessem prestar esses serviços em decorrência do Marco das Garantias. E é importante essa união cada vez mais com transparência, que os nossos líderes, e é muito bom estar aqui entre os líderes, né, com vocês, que são os nossos formadores de opinião e os nossos tomadores de decisão para verificar essa irmandade, quanto a cuidado no ato em certos atos que devem ser das respectivas atribuições. Pois bem, quanto à versatilidade de atas notariais, já um outro ponto do Marco das Garantias, a gente tem essa questão de que a ata notarial ela se presta como um título ingressável no registro de imóveis. Por exemplo, alguém promete a venda de um determinado imóvel. Eu sou uma incorporadora e gostei muito do imóvel do Danilo. A projeção que ele tem naquele lugar, eu fiz a prospecção, é sensacional. Só que eu preciso, Danilo, de um fôlego seu e eu prometo te comprar. Só que, se eu fizer um levantamento com 3 fornecedores de materiais de construção e verificar que o orçamento será para construir um prédio de 20 andares em Campina Grande, se esse orçamento estourar a bagatela de 20 milhões de reais, cara, eu vou me permitir desistir do negócio contigo. Mas eu preciso que a gente garanta já um preço, porque eu estou fazendo todos os meus cálculos. É dizer, fiz uma promessa de compra e venda com uma cláusula resolutiva que caracterizava esse negócio jurídico como algo a ser resolvido se no mercado eu obtiver orçamentos, e aí a gente no contrato já descreve quem serão os fornecedores desses materiais, se esses materiais custarem mais do que 20 milhões de reais. Ora, o tabelião pode lavrar uma ata notarial dizendo: na minha presença compareceu a incorporadora Hércules Benício. Aqui parece que sim, pode ser um tabelião, mas alguns de títulos de documentos vai falar: pera aí, essa tal comunicação tem roupagem de notificação. Alto lá, não me parece, porque ali você está manietando a potência de uma ata que se presta a isso. Mas é interessante que a gente coloque a jogo isso, que vença a força do melhor argumento. Tal como, no procedimento de busca e apreensão, o CNJ disse: RTD, faça às vezes uma verificação do alcance ali dessa busca e apreensão e desse termo de entrega do bem, até fotografando, até filmando. É possível que a gente faça esse diálogo aqui para o fim de operacionalizar a inteireza esses poderes dedicados pela lei. Ponto. Mas é bom que a gente coloque a mesa de forma clara. O e-notariado poderá ser módulo próprio de escrituras inteligentes para esse fim, né, a depender do desenho do negócio jurídico. Ótimo. Entrando agora no que já existe hoje. Como o Lucas muito bem disse, ele usou a expressão, né, aquela crise de confiança. Ora, o comprador não quer desembolsar, não quer descapitalizar, enquanto o vendedor não assinar a escritura pública transferindo propriedade. Já aquele vendedor não quer assinar, né, não quer assinar enquanto o dinheiro não cair na conta dele. Pois bem, faça uma conta notarial, deposite isso numa conta vinculada ao tabelião, e foi tão generoso o legislador que disse mais: essa conta notarial ela é toda cheia de um charme, porque ela é impenhorável, o patrimônio de afetação é blindado, porque a conta notarial está sendo administrada por um tabelião. Vejamos os termos do parágrafo 1º do artigo 7º A. O preço do negócio
ou os valores conexos poderão ser recebidos ou consignados por meio de um tabelião. Quer dizer que a bolada vai para uma conta vinculada ao tabelião, que repassará o montante, às vezes para o transmitente, ou se der ruim, volta para o depositário, né? Para o depositante lá, para o adquirente do bem. Ao constatar a ocorrência ou frustração, não podendo este depósito da bolada nesta conta, feito em conta vinculada ao negócio, nos termos do convênio do Colégio Notarial do Brasil, não pode ser penhorado, porque constitui patrimônio segregado, então ele não pode ser constrito por autoridade judicial ou fiscal em razão de obrigação do depositante de qualquer parte ou do tabelião de notas por motivo estranho ao próprio negócio. Então é bem legal mostrar que há um poder total nessa conta notarial. O que a gente pode dizer dela? Que no dia 13 de junho de 2025 foi editado o provimento 197. Nesse provimento, o que se diz é o seguinte: é preciso que as partes, numa conta notarial, elas venham a tratar de dizer quais são essas circunstâncias ou condições que gerarão o pagamento para o transmitente ou a frustração dessas circunstâncias ou condições a ponto de aquele dinheiro ser devolvido ao depositante. E nisso vai entrar muito a técnica do tabelião de notas. Repare só, eu posso dizer, numa conta notarial, que o Hércules está comprando o imóvel do Lucas, mas ele só paga essa grana, só vai para a mão desse rapaz se a escritura não cair em exigência. Porque eu, Hércules, estou com receio de que, ao assinar a escritura e já disponibilizar o dinheiro, de repente apareça alguma indisponibilidade contra o CPF dele. Desculpa o exemplo. Mas é só, né, assim, eu estou com algum receio. O que o Hércules tem que... O que o tabelião tem que fazer? Fazer uma compra e venda com cláusula resolutiva, para saber em que condições essa nota de devolução do cartório de imóveis poderá oportunizar a devolução do dinheiro para o adquirente. Essa sagacidade o tabelião tem que ter. E por isso ele tem que saber, por exemplo, a distinção entre cláusula resolutiva e condição resolutiva. A cláusula, ela é muito mais versátil quando eu digo que determinado negócio jurídico, ele está sendo caracterizado por uma cláusula resolutiva. O que está acontecendo com as partes, elas estão dizendo o seguinte: se é uma mera cláusula resolutiva, as partes poderão indicar que o negócio não será desfeito. Eles vão ter a oportunidade de, se mesmo que volte a nota devolutiva, eu posso dar outra chance de apresentar de novo com alguma satisfação das condições ali, a satisfação das exigências do registrador. Isso é cláusula resolutiva. Já a condição resolutiva subordina a eficácia do negócio jurídico a um evento futuro incerto. Se ocorrer ou não ocorrer, fulmina o negócio jurídico. Não tem aquela conversinha do plano B. Essa é a distinção entre condição, que é peremptória, da cláusula. E o tabelião, com boa técnica, precisa saber isso. O que é cláusula resolutiva do artigo 474 do Código Civil e o que são as condições suspensivas ou resolutivas. Mas é bem legal mostrar que a técnica precisa ser excelente do tabelião e há uma confiança, obviamente, do legislador nesses aspectos. Muita coisa a gente podia falar dessa conta notarial, mas que ela responde uma bronca de imediatidade da OLX, compra pela OLX, em vez de depositar na mão de terceiros, coloca na conta do tabelião, que é certeza que tudo vai estar tranquilo. Assim, muito menos gritaria dentro de um tabelionato de notas, dados os estelionatos que existem do golpe do OLX. Coloque isso numa conta do tabelião. A gente tem essa oportunidade. Qual é o demérito atual do modelo, ainda que necessita de aperfeiçoamento? É que se o negócio jurídico for dilargado no tempo, quando eu, adquirente, deposito numa conta notarial e aguardo a satisfação da circunstância, cláusula ou condição, aquele meu dinheiro não vai ser corrigido, não será investido. Por hora ele está paralisado. Pelo que o modelo atual é de imediatidade de transações com uma margem de tempo muito curta e depois a gente verifica
um aperfeiçoamento do sistema. Mas que é bom, e é um mercado gigantesco para tabeliões de notas, e a remuneração é de 0,08% que as partes vão precisar pagar para o sistema da conta notarial. Desses 0,08%, 0,04% vão para o Banco Safra, nesse modelo que hoje só há um convênio nacional, o Banco Safra, 0,0, então eu falei 0,04 para o Safra, 0,035 para o tabelião e 0,05 lá para o colégio notarial. Tá tudo assim que está funcionando. Esse é o convênio que merece depois aperfeiçoamentos, mas foi esse que foi firmado com o Safra. Eu tenho 2 minutos, mas eu gostaria de falar um pouquinho de arbitragem, só para dizer o seguinte, e aconteceu, o CNJ disse, árbitros são os notários no ambiente notarial, mas é importante que a gente firme alguns conceitos. A função do árbitro, ela não se confunde com a atuação tipicamente notarial, em que o tabelião será correcionado por suas decisões. A sentença arbitral exarada pelo tabelião não se submete à correção. Não é no plano administrativo que pode se desconstituir uma sentença arbitral, e sim, conforme lei de arbitragem, artigo 33 da 9.307. É assim que tem que acontecer. O colégio notarial poderá ter câmaras arbitrais, as sentenças só podem ser revisadas conforme lei e a remuneração do árbitro notarial poderá ser convencionada diretamente entre as partes. Ponto. A pergunta que não quer calar, o CNJ deve ou não regulamentar muito isso aqui? Parece que a regulamentação está na lei de arbitragem. E a regulamentação está nas câmaras arbitrais. E a regulamentação, as partes devem decidir. Se eu submeto aquele caso à eterna composição da Câmara Arbitral X ou Y, não o CNJ propriamente regulamentando muito. Me parece que essa vai ser a melhor política, oxalá que aconteça desta forma, com previsões mínimas sobre a limitação do poder administrativo. Como último slide, aqui é uma arbitragem trabalhista que a CLT traz empolgando a nossa atuação como árbitros, mas como último slide, alguns temas, e aí foi na linha do Rodrigo aqui, porque o Rodrigo volta e meia é chamado para falar sobre o projeto de atualização do Código Civil, e ele menciona algumas novidades para os tabeliões de notas. Então, aqui eu coloco temas interessantes, não só para tabelião de notas, mas algo, por exemplo, que envolve o registro civil das pessoas naturais. Eu coloquei ali notificação de paternidade. Aquela terceira linha, artigo 1609-A, caso o projeto seja aprovado com a redação que está tramitando no Senado, vai acontecer mais ou menos o seguinte. A mãe chega ao registro civil, diz que o pai é o fulano de tal, e diz o nome, ó, é aquele menino ali, fulano de tal. Aí o que faz o registrador civil? Notifica o fulano de tal. E se o fulano de tal notificado não exercitar os escrúpulos de dizer que ele é mesmo o pai, ou de se submeter a um exame de DNA, o que faz o registrador civil? Inverte o ônus da demora e estampa o nome do fulano de tal como o efetivo pai daquela criança. Essa é uma sugestão lá que está tramitando. Problemas diversos. Quem paga essa notificação? Por que não é pelo RDD? Então, assim, repare que não tem nada respondido. Mas é interessante que é um modelo, né, que foi proposto e está tramitando. Vamos ver o que vai acontecer. Tem muita coisa boa de novidades aí, pactos antinupciais, mostrando a exuberância da livre manifestação de vontade. Os adultos devem resolver muita coisa sem aquele acanhamento do Estado. O Rodrigo bem disse hoje, na palestra dele, dizendo, olha, renúncia prévia ao direito, né, de concorrência, tem que poder, deixa os caras se manifestarem. O que vai acontecer na eficácia? Poxa, cada dia com a sua agonia. Isso não é para o tabelião aqui ficar brecando livre manifestação de vontade e estabilização daquilo que os adultos querem. Bom, nessa linha é o projeto de atualização de Código Civil, estourou meu tempo, mas eu agradeço, e aí a gente vai para o debate, agradeço pela paciência e pela oportunidade. Muito boa tarde a todos. Nós que agradecemos e passamos a palavra aos debatedores. Painel bastante representativo, o Danilo Borinato aqui de Campina Grande,